Fala galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês o meu carrinho do Mario, galera, da Hot Wheels, ó. Olha que massa, muito legal, né, galera? Com esse carrinho do Mario aqui, é um dos que eu tenho na minha coleção. E eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês e perguntar pra vocês, galera, o que vocês acham desse carrinho? Vocês acham que foi uma boa ideia que eles fizeram? Muito legal, né? Um carrinho do Super Mario, galera, da Hot Wheels, top demais, galera, né? Muito massa. Gostei bastante, galera. E vocês, galera, o que vocês acharam desse carrinho? Você compraria ele ou não? Deixe aí nos comentários para mim poder saber. Beleza, galera? Ó, como vocês podem ver, é um carrinho muito bem feito, ó. Os detalhes dele, ó. Muito legal, né, galera? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu, galera, e tchau.